3 homens, um império e uma promessa que abalaria o destino de Roma. O que parecia ser um acordo para a estabilidade tornou-se o prelúdio de guerras, traições e o colapso da República. Mas quem eram essas figuras? Por que se uniram? E, mais importante, como essa aliança moldou o mundo em que vivemos hoje? Você está prestes a desvendar os segredos do primeiro triunvirato. Uma história de poder, ambição e sangue que ecoa até os dias de hoje. E fique comigo até o final, porque há algo que poucos livros de história revelam sobre esse pacto sombrio. E você não vai querer perder. Roma estava à beira do caos. A República, que durante séculos havia sido um exemplo de organização política, agora enfrentava corrupção, guerras civis e líderes que lutavam pelo poder como gladiadores no Coliseu. Foi nesse cenário turbulento que surgiu o primeiro triunvirato, uma aliança entre os homens mais influentes de Roma, César, Pompeu e Crasso. Mas não se engane. Esse acordo, que parecia uma solução para a estabilidade, era, na verdade, uma bomba relógio. Cada um dos 3 líderes tinha seus próprios interesses, e essa união era tudo menos pacífica. E você confiaria em uma aliança onde todos querem ser o único líder? Deixe sua resposta nos comentários. Parte 1. Quem eram César, Pompeu e Crasso? César, ambicioso, carismático e estrategista nato. Seus olhos estavam fixos no controle total de Roma. Ele queria conquistar o mundo, e conseguiu por um tempo. Pompeu, o general que já foi chamado de Magno, o Grande, por suas vitórias militares, mas grande demais para dividir o poder. E Crasso, o homem mais rico de Roma, cuja ambição era tão imensa quanto sua fortuna. Mas até mesmo suas riquezas não o salvariam. Esses homens não eram amigos. Eles eram rivais, mas por interesse mútuo, decidiram se unir. César precisava de apoio político, Pompeu queria consolidar seu prestígio e Crasso buscava expandir sua fortuna. Imagina só, 3 líderes com egos gigantescos tentando trabalhar juntos. Você acha que isso daria certo? Parte 2. O cenário de Roma, antes do triunvirato. Estamos no final do século I a.C. Roma, a república mais poderosa do mundo antigo, está à beira do caos. Conflitos internos, desigualdade social crescente e generais sedentos por poder colocavam em xeque a estabilidade da república. Era um terreno fértil para alianças improváveis, onde 3 homens tão diferentes entre si decidiram unir forças para dominar Roma. César, o ambicioso militar, Pompeu, o conquistador reverenciado, e Crasso, o homem mais rico do império. Os bastidores do acordo, o triunvirato foi mais do que uma aliança política. Foi uma tentativa de dividir Roma em 3 partes, como um bolo. Pompeu ficou com o prestígio militar, César com o comando das províncias da Gália, e Crasso com o controle financeiro e uma expedição no Oriente. Por um tempo funcionou, mas, como dizem, quando há 2 romanos, há uma discussão. Com 3, há guerra. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas pare um instante e pense, que tipo de sacrifício você faria para alcançar o poder? Porque o custo dessa união foi maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Parte 3. A formação do primeiro triunvirato. O primeiro triunvirato não era uma aliança oficial, era um pacto secreto. César precisava de apoio político para suas ambições no Senado. Pompeu, apesar de suas conquistas, era desprezado pelos aristocratas romanos. E Crasso, bem, ele queria algo que dinheiro não podia comprar: glória militar. E juntos, eles criaram o que seria uma das forças políticas mais temidas da República. Mas aqui está a questão. Essa união era baseada em confiança ou pura conveniência? Comente abaixo o que você acha. Você confiaria nesses homens? Diga nos comentários. Qual desses líderes parece mais perigoso para você? César, Pompeu ou Crasso? Parte 4. O poder e a instabilidade da aliança. No começo, a aliança parecia funcionar. Pompeu consolidou seu poder militar, César foi enviado para a Gália, onde se tornaria o general mais temido da República, e Crasso se aventurou em campanhas no Oriente. Mas, como qualquer relação de poder, as rachaduras começaram a aparecer. A morte da filha de César, Júlia,
que era casada com Pompeu, foi o primeiro golpe. Sem esse laço familiar, a tensão entre eles aumentou. Crasso, em busca de prestígio militar, encontrou seu fim em uma desastrosa batalha contra os partos. A morte de Crasso foi o primeiro golpe na aliança. Em 53 a.C., ele liderou uma campanha contra os partos e morreu de forma humilhante. Dizem que derramaram ouro derretido em sua boca como símbolo de sua ganância. Pompeu, que antes era seu aliado, tornou-se seu inimigo mortal. E o que se seguiu foi uma guerra civil devastadora que culminou na morte de Pompeu e na ascensão de César como ditador. Será que alianças baseadas apenas em ambição estão sempre destinadas a falhar? E o que podemos aprender com isso hoje? Agora pense comigo. Se você estivesse no lugar de Pompeu ou César, o que faria? Tentaria manter a aliança ou eliminaria a competição? A verdadeira tragédia do triunvirato ainda estava por vir. Parte 5. O colapso do triunvirato e a guerra civil. Sem Crasso, a aliança não era mais sustentável. Pompeu e César estavam em rota de colisão. A ambição de César crescia, e ele cruzou o Rubicão em 49 a.C., um ato que declarava guerra à República e a Pompeu. Pompeu, que antes era seu aliado, tornou-se seu inimigo mortal. E o que se seguiu foi uma guerra civil devastadora que culminou na morte de Pompeu e na ascensão de César como ditador. E aqui está a ironia. Esses homens, que uma vez se uniram para salvar Roma de si mesma, agora estavam destruindo o que restava dela. Pompeu fugiu para o Egito, mas seu destino foi trágico. César, ao descobrir que Pompeu fora assassinado, chorou, mas não por arrependimento. Isso levanta uma questão. César realmente queria salvar a República ou construir um império em torno de si? Será que alianças baseadas apenas em ambição estão sempre destinadas a falhar? E o que podemos aprender com isso hoje? Parte 6. A vida das pessoas comuns. Durante o triunvirato, enquanto os grandes jogavam seu jogo de poder, como era a vida de um cidadão comum? Os camponeses lutavam para alimentar suas famílias enquanto o exército romano exigia tributos. Comerciantes tentavam sobreviver em meio à instabilidade política. Imagine um ferreiro em Roma, criando armas que seriam usadas em guerras que ele nem entendia. Ou uma mãe que perdia seus filhos para o recrutamento militar. Essas vidas foram as que realmente sustentaram o peso das ambições do triunvirato. E imagine você, vivendo em Roma, ouvindo rumores de guerra, vendo generais entrando triunfalmente pela cidade, sem saber se teria pão para alimentar seus filhos no dia seguinte. Era paz? Ou apenas um caos disfarçado? Se você fosse um cidadão comum na Roma antiga, o que acha que seria o mais difícil? A falta de comida ou o medo da guerra? Escreva nos comentários. Parte 7. O legado do primeiro triunvirato. Após a morte de César, Roma mergulhou em ainda mais guerras civis, mas a República já estava condenada. O primeiro triunvirato abriu caminho para o Império e para o reinado de Otávio, mais tarde conhecido como Augusto. Mas, mais do que isso, essa história nos ensina algo. Alianças baseadas apenas no interesse e na ambição estão destinadas a desmoronar. E hoje pense, será que vemos essas alianças no nosso mundo moderno? Líderes unidos pela conveniência, mas que no final colocam tudo a perder. O que podemos aprender com isso? O primeiro triunvirato pode ter terminado, mas as consequências de suas ações moldaram o mundo por séculos. E no final, fica a pergunta: o poder realmente vale o preço da destruição? Agora te pergunto, será que alianças assim existem até hoje? O que podemos aprender com essa história sobre política, ambição e o preço do poder? Escreva sua opinião nos comentários. Comente abaixo sua opinião. E se você chegou até aqui, a senha secreta de hoje é: o Rubicão foi cruzado. Escreva isso nos comentários e vamos ver quem realmente mergulhou nessa história. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que ama história. E fique ligado, porque Roma tem muito mais segredos para contar. Agora chegou a hora de nosso quiz. Agora é hora de testar o quanto você absorveu sobre o primeiro triunvirato. Prepare-se para o nosso quiz interativo. Você se lembra dos detalhes mais importantes que exploramos?
Vamos ver se você consegue responder corretamente. Se precisar de um tempo para pensar ou revisar o vídeo, não hesite em pausar e voltar a qualquer momento. Está pronto? Vamos começar com a primeira pergunta. Pergunta 1. Por que o triunvirato foi formado? A. Para derrotar o Império Parta. B. Para dividir o poder entre 3 líderes. C. Para proteger a República contra invasões. D. Para conquistar a Gália. Resposta correta, B. Para dividir o poder entre 3 líderes. Explicação. César, Pompeu e Crasso formaram o triunvirato para consolidar seus próprios interesses, dividindo influência política e militar em Roma. Pergunta 2. Como Crasso morreu? A. Durante a Guerra Civil. B. Traído por César. C. Em uma campanha contra os pártios. D. Envenenado por Pompeu. Resposta correta. C. Em uma campanha contra os partos. Explicação. Crasso morreu em 53 a.C., durante a Batalha de Carras, onde foi capturado e, segundo relatos, executado com ouro derretido derramado em sua boca. Pergunta 3. O que simbolizou o cruzamento do Rubicão por César? A. O início da expansão romana. B. Um ato de paz com Pompeu. C. O início da Guerra Civil. D. A vitória na Gália. Resposta correta. C. O início da Guerra Civil. Explicação. Ao cruzar o Rubicão, César desafiou diretamente o Senado e Pompeu, iniciando uma guerra civil que culminaria em sua ascensão ao poder. Comente seus resultados nos comentários. A história de Roma não é apenas sobre conquistas e poder. É uma lição eterna sobre ambição, lealdade e as consequências de nossas escolhas. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos juntos explorar mais histórias que nos ajudam a entender o passado para moldar o presente.